Primeiro que nós podemos aprender é o uso de sabedoria e de estratégia na obra missionária. Paulo era um estrategista. Ele só tinha uma vida, só tinha um tempo, só tinha um corpo, só tinha uma oportunidade. Portanto, ele não podia sair dando tiro em todo lugar. Ele tinha que ir para o lugar certo. Corinto era o lugar certo, era o local estratégico. Missões precisa de reflexão, de sabedoria, onde começar uma igreja, onde abrir uma congregação e assim por diante. Tudo isso é importante, planejamento economiza recursos humanos, financeiros, tempo e assim por diante, para não gastar dinheiro, gastar recursos humanos, dando tiro para todo lado e no final não se consegue nada. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer surgir uma igreja onde menos a gente pensa. Onde menos a gente pensa, de repente começa uma igreja. Na verdade, muitas igrejas começaram sem ser planejadas, quando simplesmente a irmãzinha, uma pessoa que creu no Evangelho, chama a vizinha e os amigos e diz: vamos lá em casa, vamos tomar um café, e aí nós vamos ler a Bíblia, e nós vamos orar, e vamos conversar, e aí vai, vira uma igreja. Não foi planejado, não tinha estratégia. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Ele também pede que a gente tenha sabedoria, discernimento, que a gente planeje e, quando possível, use os recursos de Deus e da viúva pobre com muita sabedoria para não estar jogando fora esse dinheiro sofrido que é recolhido nas igrejas. Outra lição que nós podemos tirar aqui é que, no início, o cristianismo foi visto como uma denominação do judaísmo. Para os gregos e romanos, a perseguição dos judeus a cristãos era alguma coisa interna, briga deles lá, não é? Mas os judeus, desde cedo, eles entenderam o que era o cristianismo. Os romanos não, os gregos não, mas o judeu compreendeu. Tanto é que, desde cedo, Saulo de Tarso, já estava na cola dos cristãos, querendo acabar com eles, pensando que estava fazendo um favor a Deus, porque entendeu claramente que, se o cristianismo era verdade, o judaísmo já não fazia mais sentido. Terceira coisa aqui que eu queria tocar é que o ideal é o ministério de tempo integral. O ideal é que o pastor ele seja de tempo integral, que ele se dedique exclusivamente a isso aí. Preparar sermões, visitar doentes, aconselhar os necessitados, dar assistência aos duvidosos, receber no seu gabinete pessoas que procuram ajuda, administrar o trabalho da igreja, organizar o andamento da vida comunitária, pregar o Evangelho, ir atrás dos visitantes e pregar o Evangelho aos que não são crentes ainda. A lista das tarefas de um pastor é muito grande. O que é que acontece quando o pastor ele trabalha? Ele não vai ter muito tempo para preparar bons sermões, ele não vai ter muito tempo para visitar o seu rebanho, ele não vai ser facilmente acessível, ele não vai ter tempo para receber os membros da igreja que precisam de ajuda, e o resultado é que vai oferecer um pastorado fraco. Há exceções? Há perigos no tempo integral? Sim. Pastores que ganham da sua igreja para pastorear, eles têm que ser honestos e íntegros na administração do seu tempo. Eles ganham para isso. Agora, eu sei que muitos pastores passam o dia na internet. Eles ganham para servir, para trabalhar, mas eles gastam tempo na internet. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sou pastor há 43 anos, sou professor de seminário durante 20 anos. Eu conheço, se tem uma coisa que eu conheço é o pastorado. E eu conheço muita gente, e eu sei de casos assim, pastores que passam a manhã em casa, na internet, navegando, vendo rede social e tudo mais, e o rebanho lá, precisando de visita e assim por diante. Isso não quer dizer que o ideal não seja tempo integral. Pastores dedicados, que vão cuidar do seu rebanho, eles precisam ser reconhecidos pela igreja e receber o apoio da igreja para que possam fazer um bom trabalho. Tem uma quarta lição que eu queria trazer para nós aqui, é a necessidade de sabedoria para fazer o que Paulo fez. A que altura nós chegamos para alguém ou para um grupo e dizemos: chegou, que caia sobre vocês o sangue de vocês, a culpa é de vocês, então é entre vocês e Deus, eu agora
não quero mais, vou levar o evangelho para outras pessoas. Fazer o que Jesus disse: não deis aos porcos as vossas pérolas. A que altura a gente faz isso? Então nós precisamos de sabedoria, mas um ponto aqui é claro: tem limite na oferta do evangelho e no trabalho evangélico e missionário. A gente faz um tempo, a gente tenta um tempo, a gente explora um tempo, quando a incredulidade e a dureza de coração são constantes e são persistentes, e a resistência e a rejeição adquirem tons como esses aqui, de xingamento e de blasfêmia, está na hora de dizer: então, está na hora de ir embora, entrego vocês na mão de Deus. Aqui passou um profeta, aqui passou um evangelista, pregou o evangelho, o solo é duro, feito aqueles solos lá da parábola do semeador, então deixa na mão de Deus e vai embora. Precisamos de sabedoria, mas uma coisa é certa: tem hora que você vai ter que fazer isso. Você vai simplesmente parar e dizer: eu tenho que deixar isso na mão de Deus. Pode ser um cônjuge, um familiar, um amigo, um vizinho. Você vai chegar e dizer: parou, já chegou, já deu, agora é entre você e Deus. Ora, simplesmente lembre de orar por aquela pessoa, mas chega um momento em que a gente não tem que saber que não pode dar pérolas aos porcos. E a última coisa que eu queria mencionar aqui é a importância, por incrível que pareça, o batismo é importante, mas não mais que a pregação da palavra de Deus. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, o primeiro assunto que ele queria resolver era a formação de grupos na igreja de Corinto em torno das personalidades que recentemente tinham passado pela igreja: Paulo, Pedro, Apolo e a própria pessoa de Cristo. Paulo, quando escreve a primeira carta, ele vai tratar desse assunto. Ele diz assim: meus irmãos, vocês estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí ele diz assim: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Aqui a gente aprende uma coisa que não está no livro de Atos, que a gente acabou de ler. Que Paulo está dizendo lá que muitos coríntios foram batizados, né? Agora nós sabemos que Paulo não batizou nenhum. Não foram batizados pelo apóstolo Paulo. Diz ele: eu não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo. O presidente da sinagoga. Esse Paulo batizou, devido talvez ao significado daquele judeu importante se tornar cristão. Esse Paulo batizou. E ele lembrava de outro, chamado Gaio. Para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, que nós não conhecemos aqui do relato de Atos. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Pensa num pastor que alguém chega e diz: o senhor batizou alguém? Rapaz, eu não me lembro, né? Eu não me lembro. Tem pastor que, né, assim, olha, guarda num diário assim, registrado com, né, todo rabiscado de beleza e tal, como fosse um triunfo, né? Um trunfo, né? Batizei dia tal, fulano, cicrano e tudo mais. Paulo nem lembrava que ele tinha batizado em Corinto. Lembrava de Crispo, porque era o presidente da sinagoga, mas os outros ele não lembrava. Provavelmente quem batizava era Silas e Timóteo, que estava com ele. Por que eu estou dizendo isso? Por mais importante que o batismo seja, não é mais do que a pregação da palavra. Porque Paulo diz aqui: porque Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras. Eu digo isso porque às vezes nós nos dividimos em torno da questão do batismo, mesmo que nós concordemos na questão da pregação. Pregamos o mesmo Cristo, amamos a mesma palavra, anunciamos a justificação pela fé em Cristo Jesus, mas às vezes essas questões que nos dividem acabam trazendo um grande prejuízo para o testemunho evangélico, para a unidade dos cristãos, dando um pau para os nossos inimigos bater e dizer: esse pessoal é todo dividido. E quando vão ver em que a gente é dividido, aí eles percebem, não é, que de fato é nessas questões. Eu não vou dizer que o batismo é secundário, porque Jesus mandou batizar, mas a questão da forma do batismo, quem vai ser batizado, quem não vai, isso acaba trazendo ou se tornando às vezes mais importante para alguns pregadores, pastores e denominações do que a própria pregação do evangelho e a unidade cristã. Queria que vocês pensassem nisso. Paulo não batizou ninguém lá em Corinto, a não ser Crispo, que ele lembrava, né? Crispo, Gaio e Estéfanas, que ele lembrava.
Por quê? Porque ele sabia que o mais importante era a pregação da palavra e a edificação da igreja de Cristo. Amém?